Prepare for a rude awakening. Prepare para o rude despertar. Profecias da primavera das festas do Senhor. Nós temos no capítulo 2, a segunda parte de Sodoma e Gomorra foram encontradas. E agora com vocês, Michael Rood. Pedro, continuando, disse que nos últimos dias eles vão ser ignorantes e que Deus vai estremecer os céus e a terra da próxima vez. Nos tempos de Noé, ele estremeceu a terra, mas dessa vez ele vai agitar também os céus. Está escrito que Deus não retarda a sua promessa de julgamento, enquanto parece que a vida está continuando como sempre foi, mas Deus não retarda sua promessa de julgamento ditado pelos profetas hebreus de Deus. Deus é longânimo, ele não quer que ninguém se pereça. Mas então Pedro faz uma declaração profética sobre os últimos dias, no retorno prometido do Messias, e só há uma declaração que ele faz. Uma coisa somente que ele diz e que não podemos ser ignorantes. Ele fala isso. Disso nós não devemos ser ignorantes, que um dia para o Senhor é como um milênio, ou 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Simão Pedro estava falando a mesma coisa que os rabinos hebreus têm falado por milhares de anos, que Deus criou o céu e a terra em 6 dias, e no 7º dia ele descansou. O que significa isso é que o homem terá o seu tempo aqui na terra por 6.000 anos. O Messias reinará o 7º ou o sábado milenar, o dia ou o milênio do Senhor. No livro de Barnabé, que foi o crente judeu do primeiro século de Yeshua de Nazaré, ele também afirmou a mesma coisa, em que Deus criou os céus e a terra em 6 dias e no 7º dia descansou. Ele diz que o Messias vai reinar no 7º ou sábado milenar, ou dia ou milênio do Senhor, como é entendido por todas as escrituras hebraicas. Os primeiros crentes do Messias do primeiro século não estavam confusos de forma alguma que o Messias voltaria a qualquer momento. Isso foi em grande parte uma invenção cristã ocidental gentia que foi inventada de uma forma teológica em vez das Santas Escrituras. E assim é que Deus deixou um testemunho para esse período de tempo, dizendo que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Agora, na grande maioria, nesta parte do mundo, não somos ensinados matemática básica, especialmente adição, porque se não podemos colocar 3 dias e 3 noites entre a sexta-feira da Paixão e domingo de Páscoa, não há nenhuma esperança que conseguiremos fazer qualquer tipo de matemática avançada em cálculos. Mas vamos fazer isso agora, porque vemos que o ano de Adão era o ano primeiro, e o primeiro milênio era o ano 1, ou o ano 1000. O segundo milênio foi o ano 1001 a 2000. O terceiro, 2001 a 3000. E no momento que chegamos ao ano 6001, aqui é quando o 7º, ou o sábado milenar do sábado, e quando começa o milênio do Senhor. Nós também vemos os mesmos exemplos em Gênesis, no qual diz que Deus falou a Adão que o dia que ele comer a fruta, ele certamente morrerá. Mas vemos que Adão viveu por 930 anos. Como podemos entender isso? É porque sabemos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Adão foi criado para viver para sempre, mas ele morreu no dia ou no milênio que ele foi criado. A partir desse ponto em diante, ninguém, nem mesmo Matusalém, que chegou até a viver 969 anos, ninguém jamais viveu passado o dia, até mesmo desde o início. Então, Deus disse bem em Gênesis e mostrou como esse retrato de sombra profética vai ser vista através das Escrituras e através das festas do Senhor, as festas da primavera e do outono, e veremos como tudo isso encaixará. De acordo com o calendário judaico moderno, estamos no ano 5760. O ano 5760 indicaria que estamos pelo menos 240 anos antes do início do 7º ou sábado milenar. Mas não há nenhum estudioso judeu no planeta hoje em dia que nega o fato que alguns anos foram subtraídos do calendário original. Todos nós sabemos
que os anos foram subtraídos. A questão é, quantos anos? Foi o famoso rabino Shimon Schwab que afirmou que ele pode provar que pelo menos 165 anos foram tirados do calendário original. Então, a questão permanece. Quantos anos estamos? De acordo com o mundo ocidental, ou cronologistas cristãos, não há ninguém que realmente iria discutir como essa seguinte declaração, que a criação foi por volta do ano 4000 antes de Cristo, 4000 BC. E aqui estamos ao redor do ano 2000 da Era Comum. Qualquer criança seria capaz de adicionar 4000 anos antes de Cristo com 2000 anos da Era Comum. Nos levaria por volta do ano 6000 no momento. Nós não fomos ensinados a básica compreensão das escrituras hebraicas, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Então, vamos olhar para o cálculo do templo de Deus e entender essas coisas a partir da perspectiva bíblica, da perspectiva hebraica, porque estamos vivendo no universo de Deus. O mundo em que vivemos é sincronizado com o calendário e com o relógio dos tempos de Deus. Se sabemos disso ou não, não faz diferença nenhuma para Deus. Deus não gira o universo em torno do que nós entendemos. Eu aprendi isso há vários anos atrás. Se eu não entendo, então ele parece continuar e parece passar até em cima de mim se eu ficar no caminho. Mas o cálculo de tempo de Deus, claramente mostrado nas escrituras hebraicas, temos completamente abandonados no oeste. Nós temos herdados e adaptados um calendário pagão, na qual é completamente fora do foco do cálculo do tempo de Deus. No mundo ocidental, todos os dias da semana são nomeados após deuses de pagãos diferentes. Cada mês do ano tem seu nome baseado em anjo perdido, um deus diferente pagão. De Janus, ou da duas cabeças, até agosto, de César Augustus, que é o deus do Império Romano. E então é isso que temos herdado, o cálculo de tempo pagão, e temos completamente deixado o cálculo de tempo de Deus claramente declarado nas escrituras bíblicas. Até mesmo no mundo ocidental, na América do Norte, que se propõe a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, tem completamente abandonado o cálculo de tempo de Deus. É como se as mãos fossem quebradas na face do relógio. Nós nem mesmo sabemos que horas são, mas Deus sabe que horas são e eles têm um plano para isso. Ele tem um plano para essa promessa. É quando a sétima ou o sétimo ano milenar começar, o tempo milenar começar. Vamos ver alguns eventos incríveis quando entrarmos no sétimo mês do sétimo milênio, porque o mês sétimo da festa será cumprida quando o dia milênio de Deus começar. Nós estamos bem na beira disso nesse presente momento. Foi há 3 anos que publiquei, apresentei e defendi em Jerusalém o primeiro astronomicamente e corretamente calendário bíblico hebraico desde a destruição de Jerusalém em 70 AC. Foi o rabino Eliel II, no 4º século, que fez cálculos matemáticos e astronômicos avançados que, quando não vivemos na terra de Israel, esses cálculos foram feitos para que possamos ter um calendário que poderia ser usado pelo seu povo, estando eles espalhados por 3 continentes. Então, quando não estamos na terra e não poderemos manter o cálculo original de Deus, então um calendário alternativo foi produzido para aquele tempo que era, e foi extremamente preciso, mas agora, 1.600 anos mais tarde, esses cálculos já não são tão precisos ou suficientes para manter o calendário. O que achamos agora nesse ponto da história é que muitas vezes, quando celebramos as festas santas no dia errado, de acordo com o calendário judeu, e muitas vezes estamos no mês totalmente errado, de acordo com o calendário do tempo de Deus. Mas como isso tem sido aceitável em gerações passadas, agora que estamos de volta na Terra, não há nenhuma razão pela qual não podemos voltar para o cálculo original do tempo de Deus. E o que encontramos totalmente envolvidos e completamente imersos na cultura ocidental é que temos herdado celebrações pagãs e celebrações pagãs renomeadas, que não têm base na verdade ou na realidade. Algumas dessas celebrações não sequer mudaram seu nome, como no caso da Esther, que é o nome da deusa pelada da fertilidade do Ocidente, que desceu do céu neste ovo gigante que caiu no rio Eufrates, já ao nascer do pôr do sol no primeiro domingo, após o equinócio vernal, se transformando de um pássaro a um coelho.
E depois disso, o sacerdote da Esther iria então sacrificar crianças e depois pegar os ovos e pintá-los com sangue das crianças sacrificadas. Muitas das tradições são realizadas hoje em dia em nome daquelas pessoas que falam que estão adorando o verdadeiro Deus, mas realmente não mesmo entende que alguma dessas coisas que eles herdaram e alguns desses feriados ocultos foram traduzidos no que os cristãos consideram como sua igreja. Então, assim é que quando herdamos essas coisas, mas nós achamos que nós deixamos a festa do Senhor, que são todas as imagens proféticas de uma sombra de boas coisas vindouras, nós não encontramos novamente com as mãos quebradas da face do relógio. Ou seja, nós entendemos o cálculo de tempo de Deus, mas nós também fomos excluídos de compreender a festa do Senhor, que o Novo Testamento diz que são imagens de boas coisas vindouras que vão acontecer. E por isso que Israel entendeu durante séculos, por gerações, que a festa do Senhor são santas convocações de ensaios, que são Santa Minquerá, ou ensaio santo, que olhamos para trás como boas coisas que acontecerão no passado. Como a Páscoa, quando deixamos o Egito, nós entendemos essas coisas como sendo boas coisas que aconteceram no passado, mas mesmo assim, até que as festas da primavera fossem cumpridas, nós não entendíamos que elas são também boas imagens de sombras de que o Messias irá realizar quando o Messias voltar. Agora vamos ter um melhor entendimento dessas perspectivas que vemos no Evangelho de João. Johann, era um crente judeu do primeiro século do Messias judaico. E é no seu evangelho, no registro do seu evangelho, que ele disse que ele não escreveu tudo do que deveria ter sido escrito. O mundo não poderia conter as escrituras das coisas que deveriam ter sido escritas a respeito de Jesus de Nazaré. Mas ele escreveu para que você possa entender que Yeshua de Nazaré é o Messias, o Filho único de Deus, em que se acreditar nele, você pode ter a vida em seu nome. Agora, como pode um discípulo judaico do Messias provar em sua cultura, no seu tempo, no seu povo, que Yeshua era o Messias? Como ele faz? De todas as coisas que podem e devem ser escritas, o mundo não seria capaz de conter os rolos? O que ele escolhe como a prova de que ele era o Messias? João mostra como Jesus de Nazaré cumpriu as festas da primavera do Senhor, do mesmo jeito de como elas foram ensaiadas ano após ano, século após século, por mais de 1000 anos, em que cada uma dessas festas foram imagens de sombras proféticas que fomos obrigados, que Israel foi obrigado a ir para Jerusalém, para essas festas, para esses ensaios, e cada uma dessas festas foram incorporadas como expectativas de que elas poderiam ser o momento em que o Messias fosse revelado. Então, todas as vezes que fomos para festas, fomos com a expectativa de que um ano Yeshua iria voltar. Nós faríamos o mikvah, fazíamos o batismo antes das festividades começar, esperando que talvez este ano era o dia que o Messias voltaria. E vemos que o Evangelho de João mostra em detalhes como Yeshua de Nazaré cumpre todas as festas da primavera do mesmo jeito que elas foram ensaiadas por milhares de anos. Michael Hood vai voltar com alguns pensamentos finais nesse momento. O registro dos 4 evangelhos mostra de como o Messias cumpriu as imagens das sombras proféticas incorporadas nas festas da primavera do Senhor, do mesmo jeito de como elas foram celebradas pelo povo judeu desde o tempo do rei Davi até a destruição do segundo templo por Roma. Quando entendemos as complexidades das imagens de sombra de que o Messias já tem cumprido, estaremos preparados para explorar as imagens de sombras proféticas das boas coisas vindouras no futuro, quando o Messias cumprir as festas de outono do Senhor, como está registrado no último livro da Escritura hebraica, o livro de Apocalipse. Gostaríamos de convidá-los novamente a se juntar a nós da próxima vez para o episódio 2 da série de 26 partes sobre as profecias das festas do Senhor, um ladrão na noite. Eu sou Mike Rood, em Jerusalém, desejando-lhes Shalom, paz, e eu vejo vocês quando a fumaça sumir.